em meio a essas preocupações em mudança de lei das estatais, né, o Bronde, uma mudança aprovada a toque de caixa na Câmara, mas ao que tudo indica, não terá essa tramitação relâmpago assim no Senado, o Goldman reiterando recomendação de compra para Banco do Brasil, Bronde? Pois é, Medina, a gente viu aí uma grande preocupação do mercado, né, nos últimos dias com esse anúncio do presidente Lula, né, um anúncio muito irresponsável, né, anunciar um presidente do BNDES que é impedido pela lei das estatais, né, a assumir o cargo. Isso que aconteceu, né, o mercado todo ele reagiu, lógico, com pânico à notícia, justamente porque Lula mostra que não deve respeitar outras leis, né? Se ele infringe essa, imagine as outras que ele deve também infringir no futuro. Então o mercado ele já precifica isso, né? Já precifica uma maior posição do governo, né? Uma maior influência do governo nas estatais e, consequentemente, né, a gente viu ontem Banco do Brasil, Petrobras caindo bastante, né, nessa semana, ontem, até mesmo antes de ontem, né, já com rumor de que isso fosse acontecer. Então, o Goldman Sachs ele resolveu emitir um relatório falando sobre o Banco do Brasil. Ele diz que o Banco do Brasil ele é uma empresa um pouco diferente da estatal Petrobras, justamente porque está no novo mercado, né? O índice, o novo mercado, ele é o mais alto índice de governança corporativa. Então, se você está listado nele, você tem o mais alto nível ali de governança corporativa na sua empresa, o que é positivo para os investidores, porque eles ficam mais protegidos, né? E o Goldman Sachs ele destacou que o Banco do Brasil está mais protegido do que a Petrobras também, porque para você ser o CEO da empresa, né, você precisa ter 10 anos ali trabalhando em cargos altos da companhia. Existem no estatuto lá várias leis que devem ser seguidas, né? Inclusive o Goldman Sachs ele já tem 3 nomes ali que ele destaca como sendo os nomes preferidos para assumir o tal cargo de CEO do Banco do Brasil, né? Se posteriormente vier a trocar. Então o Goldman Sachs ele continua com a visão positiva para o banco, visto que não deve ter tanta interferência como deve ter o governo na Petrobras, né? Esse anúncio do BNDES, né, de mercadante no BNDES, realmente preocupa. Eu vi até o comentário do Machado aqui no programa, né, dizendo que era uma esculhambação da lei, realmente é. E o mercado ele precificou para baixo a ação dessas duas companhias nos últimos dias, né, visto que o mercado ele ainda está muito assustado com esse Lula que a gente está vendo. O mercado, antes das eleições, ele estava comprando o Lula sensato. O que a gente está vendo, né, o que o mercado está vendo é um Lula vingativo. É um Lula que veio para colocar quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e falando o que ele quer. Então, é realmente muito complicado, né? Lula, ele cada vez mais monta uma base totalmente política no seu governo, no sentido de colocar em estatais, colocar nas empresas, colocar nos ministérios, todos os nomes políticos do PT, justamente para se blindar, né, de uma futura também um futuro conflito, né? Como a gente viu no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele colocou ali no início nomes bastante técnicos para várias áreas, acabou no futuro, né, tendo ali um conflito como, por exemplo, o Sérgio Moro. Sérgio Moro viu ali algum indício de que ele estava tentando interferir na PF. Aí começou aquele conflito, né? O Bolsonaro ele perdeu muito capital político ali, então foi muito complicado para ele. Lula ele não quer correr risco nenhum, quer só colocar pessoas de sua base, né? Sem ali um certo conhecimento técnico na área, sem respeitar leis das estatais, quer tirar isso. Então Lula ele quer fazer o que ele quer, não conversa com o mercado e o mercado reage. Não tem como ser diferente. Mas para os analistas do Goldman Sachs, essa interferência do governo ela deve ser menor no Banco do Brasil, justamente porque o Banco do Brasil ele é um banco mais protegido. Ele está no novo mercado, como eu falei. Então, com isso, né, ele tem mais proteções do que a Petrobras. Mas a gente sabe que no Brasil até o passado é incerto. Então, o mercado ele continua precificando para baixo o Banco do Brasil nessa semana, nesses últimos dias, né? Por mais que ele esteja listado aí no novo mercado, por mais que tenha indícios, segundo os analistas, de que
o Banco do Brasil é um pouco diferente da Petrobras. A gente vê o mercado precificando para baixo, né? E o Banco do Brasil, Medina, que a gente viu esse ano, né, apresentando lucro atrás de lucro, recorde, né? Inclusive batendo o lucro de bancos privados, né, no Brasil. O Banco do Brasil ele foi o grande destaque do ano em relação a isso e só faz cair. Desde a eleição, a gente vê o Banco do Brasil caindo bastante, né? Fortemente pressionado, mesmo com lucros expressivos. Lembrando, os analistas do Goldman eles ainda destacam esses múltiplos, né? Os múltiplos bastante atrativos em relação à análise fundamentalista, porém o mercado ele ainda continua pressionando as ações da empresa para baixo. Lembrando que os lucros, né, são números passados, a gente não sabe o que vai vir daqui para frente. Então o mercado está precificando um futuro incerto, né, em um futuro governo realmente que deve intervir bastante em estatais. Então por isso a gente vê o mercado precificando as ações do Banco do Brasil para baixo, por mais que os múltiplos sejam atrativos. Tá certo, ô Bruno. Você tá com aí o gráfico do Banco do Brasil para você mostrar pra gente? Tô com o gráfico. Analisar um pouco qual que é o Perfeito. ponto. Vamos lá? Olhando aqui o gráfico, a gente vê que o Banco do Brasil ele chegou a bater os 43,49, né, na máxima ali, no dia 21 de outubro. Então foi uma época, para lembrar aí o investidor que está em casa, foi uma época em que o Bolsonaro estava muito bem nas pesquisas, né? Era uma época que a gente já viu uma vitória aí da direita no primeiro turno, né? No Congresso, o presidente Bolsonaro ele conseguiu eleger muita gente, né? Muito candidato, então o mercado estava precificando uma força maior da direita, mas logo depois, né? O presidente Bolsonaro ele começou a perder um pouco de força nas pesquisas, Lula começou a avançar e o mercado ele já começou a precificar para baixo as estatais, visto que o único governo que tinha essa proposta de maior interferência é o governo que foi eleito, né, o governo do presidente Lula. Então, a gente viu uma maior pressão, sim, desde dessa máxima atingida ali nos 43,49, né, desse ano, a gente viu até ontem, né, uma queda de 30%. Então é uma queda bastante expressiva, né? A gente vê que o mercado ele realmente pressionando muito as estatais para baixo, justamente por conta desses anúncios do presidente Lula, né? Como a gente sempre fala aqui, o presidente Lula não sai do palanque, ainda continua a brigar com o mercado e o mercado odeia isso. Por mais que o Banco do Brasil tenha apresentado os bons lucros, né? A gente vê que o mercado ele não gosta nada dessa postura do Lula. Então a gente vê que o Banco do Brasil saiu de 43,49, foi ali para baixo da casa dos R$35, depois ele tentou reagir, testou ali uma resistência nos 35,50, né? Formou uma resistência nos 35,50, não conseguiu superar esse preço, né? Nessa recuperação que teve a partir de novembro, de metade de novembro até o início de dezembro, não conseguiu superar os 35,50 e essa semana a pressão foi maior com esse anúncio do mercadante no BNDES. Por mais que não tenha tanta interferência assim diretamente no Banco do Brasil, isso mostra que o governo ele está disposto a infringir leis, a fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Isso assusta bastante o mercado. Então, por isso que a gente vê, né, se eu colocar aqui o gráfico semanal, esse é o gráfico diário, se eu colocar o semanal, a gente vê uma queda de 7,35% na semana, pegando o preço de agora, né? Então, é uma queda expressiva e o Banco do Brasil ele testou, né, ontem e testou hoje também a região dos 30,25. Ele não conseguiu ali superar a região dos 35,50, né? Tentou, não conseguiu. Foi para a região do suporte que tem nos 30,25. Se a gente pegar o histórico, é um patamar, né, que o Banco do Brasil ele testou bastante ali em julho. Então foi uma região que o papel ele testou bastante ali na metade do ano, né? Inclusive ali em março de 2022, em maio de 2022 também testou. É uma região muito forte, os 30,25. Para você investidor que está comprado em Banco do Brasil ou está pensando em comprar, é uma região de forte atuação de compradores. Porém, como a gente vê o cenário político interno fazendo bastante preço, a gente não sabe o que está por vir. Imagina se anuncia outro nome que não agrade o mercado para uma estatal como o Banco do Brasil, por exemplo. O Goldman coloca isso no relatório? Ele não coloca porque ele realmente vê o Banco do Brasil mais blindado do que a estatal Petrobras. Ele diz que o Banco do Brasil está blindado em relação a isso, reitera a compra. Inclusive eu coloquei aqui no alvo, né, os R$48 compra do Goldman Sachs,
Mas a gente vê, Medina, que essa queda no mercado interno é muito por conta da política. Por mais que não seja, vamos dizer que nas próximas sessões, né, nos próximos meses, o presidente Lula ele venha com mais medidas populistas, com mais medidas que não agradem o mercado. O Banco do Brasil ele vai sofrer, porque ele também tem uma grande participação no índice Bovespa. E muitos fundos que investem fora, eles investem no índice Bovespa. Se tira... Se o governo do presidente Lula não agrada o mercado, esses fundos retiram dinheiro do Brasil, retiram dinheiro do índice Bovespa, consequentemente o Banco do Brasil ele sofre. Então, a gente vê que é uma pressão muito mais de política interna do que realmente A gente viu, né, nesse ano o exterior fazendo bastante preço, mas nesse momento, nesses últimos dias, é muito política interna que está interferindo no preço, tanto da estatal tanto da estatal como o Banco do Brasil, Petrobras, como também das empresas que não são estatais, né? Então a gente vê que existe um suporte nos 30,25, sempre lembrando, né? É uma região que tem mais compradores do que vendedores, é uma região considerada uma região em que de compra, né? Se você quisesse aí realmente entrar no papel, seria uma região de compra, os 30,25, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Realmente está muito complicado tentar prever os movimentos desse novo governo. Se rompe essa região para baixo, vamos supor que nos próximos dias a coisa piore e venha romper para baixo aqui essa região. O próximo alvo seria os 28,35. Os 28,35, que foi uma região que o Banco do Brasil ele formou um suporte ali no final de janeiro e início de fevereiro. Então a gente vê que nessas datas, né, nesses meses aí que eu citei, a gente viu o Banco do Brasil lutando bastante nessa região, né, formou um suporte aqui nos 28,35. Eu vou colocar o semanal aqui para ficar melhor a visualização. Então a gente vê realmente 28,35 um suporte, é o segundo suporte, né, fora os 30,25, depois 25,20 é outro suporte que o Banco do Brasil tem. Isso se realmente continuar aí essa pressão interna muito forte no papel, o que é provável. Aqui no gráfico semanal, inclusive, né, a média móvel amarela de 9 períodos, que eu sempre coloco aqui, ela rompeu a média móvel azul, que é de 21, que é a mais longa, de cima para baixo recentemente, né, nas últimas semanas aí rompeu, e realmente a gente viu esse rompimento aqui, está mostrando aqui realmente no gráfico um rompimento muito claro, né? Acabou de romper essa média móvel, então o papel ele ainda está muito feio para operar. Por mais que esteja numa região de suporte nos 30,25, a gente não tem noção do que vem por aí, do que vem mais por aí. Então, realmente, como todas as casas falam, né? O Goldman ele fala para compra, mas a maioria que eu vejo, né, fala para ter um pouco de cuidado. Por mais que tenha muitos múltiplos atrativos, né? A empresa registrou lucros exorbitantes, bateu aí grandes bancos privados. É melhor ter cautela nesse tipo de papel, porque o governo eleito ele está mostrando que não veio para brincadeira. E Lula está mostrando que veio para se vingar também. Então, é bom ter cuidado, sempre opere com stop para não se machucar. O Diogo Barbieri pergunta. A pergunta é: quem vai comprar? Tô fora. E aí, Israel Massa, tudo bom com você? Quem é que vai comprar, Massa? A gente pegou a análise aqui de Banco do Brasil do Brondi. Tudo bom com você, Massa? E aí? Fala, pessoal. Boa tarde, Brondi. Cara, eu acho que gringo aí eles seguem comprando, né? Não na mesma intensidade, mas assim, acho que na minha opinião, quem compra aí, né? Perfeito. Ô, Brondi, deixa eu já te dispensar aqui, porque na Mover não para, você volta pra cobertura. Valeu, Brondi, grande abraço. Obrigado, Tamo junto, Melina. Valeu. Junto, valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.